Podcast de Humanas pro Enem. Podcast de Humanas pro Enem. Olá, eu sou o professor Veridiano, estou aqui na sua companhia. Está começando o seu podcast de Humanas. Aqui você já sabe, encontra debates, entrevistas e reflexões de história, geografia, filosofia e sociologia que vão ajudar você a se preparar melhor para o Enem. Olá, feras! Olá, ouvintes! Eu sou o professor Newton e também vou estar na sua companhia. Todas as semanas vamos estar postando novidades neste canal. Fiquem bastante atentos. E vamos lá, o tema de hoje, o reflexo do isolamento social nas relações humanas, professor Newton. E para debater conosco, convidamos o professor Másio Miguel, que será o nosso entrevistado para este tema tão importante. É isso aí, não vamos perder tempo não, vamos embora. Professor, no mundo de hoje, no Brasil, né, houve um aumento da violência contra a mulher, né? Se a gente pegar dados do Reino Unido, ali da Austrália, dos Estados Unidos, da França, não é? E aí eu quero lhe perguntar, não é? A gente corre o risco de ver formas de sociabilidades como o patriarcalismo, o machismo, relações de poder autoritária. O que é que o senhor diria sobre isso, professor? Essa é uma temática importante. Eu acredito que 3 fatores são importantes. Primeiro, a crise do patriarcalismo. O comportamento de uma população costuma evoluir em ritmo muito lento. Temos que entender que o patriarcalismo é uma das estruturas das quais se assentam quase todas as sociedades contemporâneas. Caracteriza-se pela autoridade imposta institucionalmente pelo homem sobre a mulher e seus filhos no âmbito familiar. Essa prática, desde o Brasil colônia, ela é praticada muito forte e ela se reproduz até hoje. Admitir o fato que o patriarcalismo existe não significa que os problemas referentes à discriminação, à opressão e o abuso das mulheres e seus filhos tenham sido eliminados ou que sua intensidade tenha diminuído. Sabendo disso, nos leva a pensar o segundo tópico, que é a relação de poder dentro de uma casa. Quem manda na casa? De quem é a última palavra? Tais perguntas entram num ciclo vicioso de opressor e oprimido. No sistema patriarcal, o homem mandava em tudo e a mulher silenciava. Hoje, ante a perda de poder, o homem usa a força física para impor sua autoridade. A Lei Maria da Penha, por exemplo, tem o objetivo de anular o critério de força física para trazer a igualdade de gênero. E isso faz surgir para mim, acredito, o terceiro tópico, que é intensificado pelo isolamento social. O homem pensa ou tem o sentimento de que não será punido, que não será denunciado. E isso é uma questão, na nossa sociedade, que é moral. Olha, se a gente pensar a moral em Kant, aquela ideia de que o homem deveria fazer o que é certo, ainda que ninguém estivesse olhando, isso infelizmente não acontece. Muitos homens só fazem o que é certo pelos motivos errados. Isto é, eles precisam ser vigiados pelo Estado para que eles não façam nenhuma agressão contra a mulher. Muito bem, professor. Agora vem outro aspecto à tona, o mundo do trabalho. Sabemos que há décadas, antes mesmo do coronavírus, as relações de produção entre empresas e contratados já estavam passando por uma intensa transformação. Basta lembrar o que o mundo tem vivido desde o toyotismo para confirmar isto. No entanto, agora, em plena pandemia, quais são as mudanças que conseguimos identificar e que antes não eram visíveis, professor? Eu acredito que um tópico importante que está mudando nesse tempo de pandemia é a preocupação com o tempo. No regime de produção industrial, o tempo sempre foi tomado como instrumento disciplinador e de poder. A oposição entre o ócio e o trabalho sintetiza o controle do tempo de produção, de trabalho e de lazer. O mundo está cheio de pessoas que não dormem bem, não conseguem fazer atividade física, não se alimentam, têm dificuldade para arranjar tempo para as suas famílias. Os pais tinham todo um cronograma, os nossos alunos têm todo um cronograma de vida. E agora, com esse isolamento social,
e por causa da internet, a gente percebe que muitas profissões estão se reinventando e há um ponto-chave, trabalhar por metas ao invés de horas trabalhadas. Muito bem, professor. Temática interessantíssima, né? Falar de tecnologia, essas novas tecnologias que, com o advento da internet aí, o que é que ela tem provocado, professor? Como é que o senhor vê isso aí na economia brasileira hoje, diante dessa situação de isolamento social, de pandemia? Em relação entre a economia, o isolamento e a internet, a gente pode perceber que a nossa sociedade ela está buscando a inclusão do máximo de pessoas. Nós temos a inclusão bancária, financeira, a inclusão digital, as compras online, entretenimento online. Veja, se a gente tomar o exemplo da inclusão bancária aqui no Brasil, por causa do auxílio emergencial, a gente vai perceber que existiam 45 milhões de brasileiros desbancarizados. Isso significa que, sem poupança e sem capacidade de conseguir empréstimos, ter crédito no mercado, eles terão dificuldades para atender às suas necessidades diárias. Então, isso acaba sendo um ponto importante para a gente. Outro tópico importante nessa relação de trabalho atualmente é pensar a capacidade da internet para produzir capital. Observamos que hoje quem manda no mundo é a inteligência. Não é mais o dono da fábrica, não é mais o dono dos meios de produção, os banqueiros. A gente percebe que hoje são os criadores de programas. Ora, nós temos aí o Facebook, o fundador da Google. São essas pessoas que são responsáveis pela maior quantidade de circulação de capital no mundo. O capital deriva da inteligência e não da produção em si. E as pessoas estão percebendo essa potencialidade que a internet nos permite. E aí, muita gente está criando novos nichos de mercado a partir de aplicativos e ideias na internet. Muito bem, professor. Então, a internet está no centro da questão. Ela tem reinventado o mundo a todo instante. Agora, é possível identificar, diante desse tempo de isolamento, aquilo que é positivo e, sobretudo, o que é negativo vindo da internet, professor? Sem dúvida, sem dúvida. A internet é uma ferramenta poderosíssima, ela tem diversos benefícios, mas também apresenta os seus lados negativos. A gente pode dizer que, diante dessa situação toda que a gente está vivendo, nós temos temáticas feitas ansiedade, depressão, bullying, fake news, o excesso de informações, falta de privacidade e tantas outras coisas. Eu vou dar destaque para uma temática que é muito voltada para o público atualmente jovem, que é o critério beleza. Olha, essa temática beleza, ela é discutida na filosofia desde os gregos. Se a gente pega lá a ideia de Sócrates, que ele vai tentar lutar contra os sofistas, o embate de Sócrates vai ser justamente o quê? Pensar em criar conceitos. Por enquanto que as pessoas estavam discutindo o que é o mais belo, aquela pessoa é muito bonita, o Sócrates estava perguntando, sim, e o que é beleza? Então, trazendo essa ideia de conceito e opinião, a internet hoje, ela produz e manipula demais a imagem das pessoas. E cada vez mais a internet impõe um padrão de beleza que não existe. Isto é, impõe uma opinião que muitas pessoas acabam levando a sério, buscando corpos perfeitos. Tanto é que antes mesmo da pandemia, essa temática já era discutida, trazendo aí problemas como cirurgias, anabolizantes e tudo mais. Atualmente está mais intensificado. Muito legal, professor, essa sua observação, essa sua análise, não é? E, claro, falar de efeito negativo da internet, né? Questão da estética, sobretudo,
né, a gente traz agora para o campo da educação isso. Eu penso que a educação tem um papel muito interessante e pensar, sobretudo, professor, a educação aqui no Brasil. A gente, né, viu aí a aprovação da BNCC, né, para o ensino médio, né, para o ensino básico no Brasil, né? Assim, quais transformações que a educação vem passando, né, e sobretudo agora com esse isolamento social, o que é que o senhor percebe nesse momento, professor? Olha, algo fantástico que todo mundo está vivendo agora é essa imersão em aulas online que tem permitido a professores e alunos se reinventarem, a buscarem novas experiências. Aos professores, o uso de metodologias ativas e tornar o aluno protagonista de sua aprendizagem. Eu acredito que esse é o ponto-chave. O aluno, ele deixar essa forma passiva, essa forma de esperar que o professor seja o detentor do conhecimento e agora passe a buscar novas fontes de conhecimento. Eu acho que a grande sacada da internet e desse mundo que a gente está vivendo agora é essa. É o aluno perceber que o conhecimento ele não mais está centralizado no professor. O professor agora ele é um desses canais e um dos caras que vai articular tudo isso. E aí a gente pode perceber outro ponto importante, que é em relação à memória. Ora, boa parte do nosso conhecimento está disponível na internet. Hoje, a preocupação da educação não é o que se pode acumular, mas o que se pode fazer a partir dessa memória. Tá? O que é que eu posso criar com toda essa memória? Se a gente pega ao longo da história educacional do Brasil, a gente observa que o ensino de história era muito baseado na memorização. E atualmente essa ideia ela já não é válida, já que a gente pensa o que pode se criar a partir dela. Muito bem, professor. Um tema muito amplo, já que é assim, vamos aproveitar e falar da segregação socioeconômica no Brasil. A ideia é que como poderíamos identificar o procedimento do grupo social minoritário, ricos e classe média no Brasil, que estão assentados, habitando espaços bem instrumentalizados e, sobretudo, com acesso a toda essa internet revolucionária da qual estamos falando, e a maioria da população pobre, que não tem estrutura de assentamento, me refiro às casas, apartamentos, condomínios, e mesmo não contam com infraestrutura de acesso à internet, como o grupo minoritário já mencionado. Então, diante desse isolamento, qual é a perspectiva desses dois grupos diante desses potenciais diferentes, vivendo o mesmo momento de isolamento? A desigualdade econômica, professor, ela já é um tema no Brasil bastante conhecido, que essa segregação ela se reflete no campo espacial. Aos ricos e à classe média, por terem toda essa estrutura de lazer, reserva financeira, é muito mais fácil ficar em casa. Já as classes mais pobres é atingida pela falta de itens mais básicos, que é a alimentação. Muitos deles trabalham na informalidade ou dependem de transferência de renda governamental para comer, comprar remédios, pagar aluguel, entre outras coisas. Esse problema faz com que os pobres encarem os riscos da doença. Ligado a isso, outro problema muito sério no Brasil, que você acabou tocando, que foi o quesito moradia. Ora, as casas muito pequenas, com poucos móveis ou aparelhos eletroeletrônicos e grupo familiar muito grande. Há relatos de que tem casas de 2 cômodos com 8, 10 pessoas. Como passar 24 horas confinado nessa condição? Por causa desses dois fatores, observamos que o cumprimento do isolamento social na periferia é bem menor. Professor, o senhor chama atenção para muitos pontos importantes quando a gente analisa a realidade mundial e brasileira especificamente. Mas uma questão que eu queria que o senhor se posicionasse, essa questão, por exemplo, né, da cidadania e, claro, né, os impactos psicológicos dos indivíduos, né, nessa situação. Não é? Ou seja, como, né, Aristóteles nos ensinava que o homem era naturalmente um ser político. A gente viu que
essa naturalidade, não é? Ela não existia segundo os contratualistas. Os contratualistas romperam com Aristóteles e perceberam que a gente precisava do Estado, né? O Estado para que ele pudesse, digamos assim, guiar a sociedade. E claro, num tempo de pandemia como esse, de isolamento social, como é que fica a cidadania? Como é que fica esse homem? O que ele pensa, né? Diante de uma situação dessa? O que ele vai pensar, né? E poder exercer essa cidadania num momento desse, professor? Bem, a gente está vendo que o Estado está precisando tomar medidas para controlar toda a sociedade. Então, o quesito liberdade das pessoas, que é um tema tão caro na história, se a gente analisar aí os processos de revoluções que ocorreram, muitos deles foram baseados no quesito liberdade. Revolução Inglesa, Revolução Francesa e tantas outras revoluções pesadas que tivemos e que acabaram tendo como uma base muito forte o iluminismo, que vai trazer a ideia de que, ora, liberdade, igualdade e fraternidade. E nesses tempos de pandemia, o psicológico das pessoas em aceitar que vai ter uma perda de liberdade perante o Estado para que ele possa organizar a sociedade. Existe estudo com 26 países que investiga o impacto psicológico da Covid-19. Esses pesquisadores argumentam que, ao vivenciarem medo intenso e prolongado, situações de enorme estresse e muitas vezes estigmatização, a população em geral pode sofrer uma deteriorização da sua saúde mental. Ora, a gente pode perceber que já tivemos aí a SARS, o Ebola, e tivemos esses mesmos reflexos, esses mesmos impactos psicológicos, sobretudo de perda de liberdade que o Estado vai impor ao indivíduo. A maioria dos estudos indica que os efeitos psicológicos negativos vai trazer estresse pós-traumático, sintomas de depressão, tristeza, abusos de substâncias, é o caso do álcool, do tabaco, ou até mesmo drogas ilícitas, e a irritabilidade. Olha, a gente pode também dar um destaque aqui para os profissionais de saúde. Observou-se uma maior probabilidade de ocorrência de exaustão, distanciamento social, ansiedade frente a pacientes febris. O pessoal tem que entender que, nesse momento de crise, pensar a liberdade, pensar a igualdade e a luta por direitos, ela fica um pouco limitada devido à necessidade do Estado pensar o coletivo. Professor Másio Miguel, excelentes reflexões sobre temas plurais, falando sobre o isolamento social e as relações humanas em tempos de pandemia. Professor, quais são suas considerações finais? O avanço tecnológico, a criatividade humana e o que a internet está nos permitindo fazer em todos os setores é algo que a gente ainda vai perceber esses reflexos. É feito a gente observar lá no século XIX o período da Belle Époque, um avanço de técnicas e tecnologias que alterou o mundo de forma drástica. A mesma coisa a gente está vendo agora. A internet nos surpreende a cada década que ela se apresenta, e agora, com esse novo momento que nós estamos vivendo, acredito que ainda vamos partilhar e vamos conhecer novas interações humanas e novas relações de se fazer. Ok, professor Másio, o De Humanas agradece muito a sua colaboração na sua análise no podcast de hoje. Eu queria convidar você que está nos ouvindo para a próxima semana ficar ligado e vai ter muito mais aqui no seu podcast de Humanas com a equipe de Humanas do Colégio Diocesano. Até a próxima! Podcast de Humanas pro Enem. Podcast de Humanas pro Enem.